Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Vamos orar pedindo que o Senhor nos dê graça para o entendimento desse texto. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais um momento, Senhor, na Tua presença e por poder aprender da Tua palavra. Nos dê força, nos dê garra, nos dê entendimento. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez da hora 6ª e da hora 9ª, percebeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, e ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui o cenário é o seguinte: tem um dono de uma propriedade e ele está na época de se colher as uvas. Ele vai na praça para contratar trabalhadores para colher. Esse cenário me lembra muito Macaé, que é a cidade que eu vivo, na década dos anos 2000 a 2008, mais ou menos. Eu lembro quando eu cheguei em Macaé, a gente ia para a praça. Você chegava na praça assim, por volta das 7 horas e você ia com a sua carteira de trabalho. As empresas iam na praça e contratavam as pessoas. E às vezes, se você chegasse depois, se chegasse em certos horários, você perdia o bonde. Às vezes, as pessoas vinham contratar de tarde. Então, era muito incrível. Esse cenário ele me lembra muito o que a palavra descreve aqui. E aqui a gente está vendo que a hora primeira é 6 horas da manhã, a terceira é 9 horas da manhã, aí assim, depois a terceira, a 9ª é meio-dia, e a 1/10 é 5 horas da tarde. Tá? Então, esse administrador foi lá buscar pessoas em horários muito diferentes. Só que com as primeiras pessoas ele falou: eu vou te pagar 1 denário, quero o valor do trabalho de um dia. Digamos que ele chegou e falou assim: vou te pagar R$50. Vou te pagar esse valor por dia do seu trabalho. E essas pessoas toparam e foram lá trabalhar. Só que ele ia indo, e depois ele voltou às 9, depois voltou meio-dia, depois voltou 5 horas da tarde. E as pessoas foram trabalhando. Só que aqueles que ele pegou mais tarde, ele não falou quanto que ia pagar. E começou pagando por aqueles que tinham ido por último. Quem tinha trabalhado mais tempo pensou: poxa, esse patrão é bom, se ele pagou mesmo 50 conto. Para quem veio depois, ele vai pagar mais para mim. Só que chegou na hora, aqueles que tinham trabalhado o dia inteiro receberam o mesmo R$50, receberam o mesmo valor. E eles ficaram indignados, falaram: poxa, como é que você faz isso? Aí o Senhor fala para ele: poxa, o que eu combinei com vocês eu estou pagando, não estou agindo errado. Se eu quero pagar o mesmo valor para eles, não tem problema. E isso, eu trouxe esse contexto,
usei essas expressões mais conhecidas para a gente, evitei falar denário e ora um décimo, alguma coisa assim, para você entender. Tem gente que vai chegar depois e vai ganhar o mesmo tanto. Tem gente que vai chegar depois e vai ganhar o mesmo tanto. Você vai trabalhar no reino de Deus e lembre-se que Jesus, esse texto, ele vem, no capítulo 19, Jesus está falando sobre as pessoas que deixaram tudo, que fizeram e aconteceram. Jesus logo após vem contando essa parábola. Ele está explicando que você vai trabalhar, que você vai fazer as coisas na casa de Deus e às vezes as pessoas vão chegar depois e elas vão ganhar a mesma coisa. E a gente deve se alegrar. Jesus vai falar aqui que os olhos desses homens foram maus porque ele era bom, ou seja, ganancioso. Quando fala de olho mau, fala de ganância. Às vezes a gente não tem um coração aberto para a alegria dos outros. A gente não quer que os outros recebam a mesma coisa que a gente recebeu. Porque a gente está mais tempo na igreja, ou porque desde pequena, ou seja, os primeiros trabalhadores, a gente começou cedo. Tem gente que honra, né? Tem honra. Eu sou fundador dessa igreja. Irmãos, a palavra está falando que aqueles que chegaram depois vão ganhar o mesmo salário, porque a vinha é do Senhor. E o Senhor tem chamado trabalhadores para a sua vinha. O Senhor tem chamado pessoas para servir. Você tem servido? Você hoje pode dizer assim, eu sirvo a casa do Senhor. Eu sirvo tanto na casa como eu sirvo o meu Senhor. Você pode dizer isso no seu coração? Você tem escutado o chamado do Senhor da vinha e tem exercido? Quando você vê alguém recebendo algo, porque assim, a gente recebe tanto agora como vai receber naquele grande dia. Quando você vê alguém sendo abençoado, como é que você se sente? Como é que fica seu coração? Jesus estava apontando para isso daqui. Que muitos primeiros serão os últimos. Aquelas pessoas que vieram primeiro, elas receberam por último. E às vezes acontece isso. Outro dia eu contei sobre isso. Dei um exemplo desse tipo de acontecimento. Tem gente que vem para o reino de Deus, as bênçãos vão acontecendo, aí os crentes ficam assim, chegou ontem, já está ganhando um monte de bênção. É a parábola da vinha. É a mesma coisa quando você pensa dessa forma, quando eu penso dessa forma. E o Senhor está trazendo para a gente que a gente não deve pensar dessa forma. Porque muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Essa cena de muitos são chamados, mas poucos escolhidos, eu lembro de quando a gente colhia feijão. Hoje a gente nem escolhe mais, né? Porque os feijões normalmente já vêm bom. Mas antigamente você comprava o saco de feijão todinho e você escolhia. Né? Você chama todos, ou seja, o Senhor chama todos, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque não estão aptos. Porque não são aptos. Não é o Senhor que rechaça as pessoas, é porque as pessoas não estão aptas para o reino. E por que não estão aptas? Por não ser humildes, não serem como uma criança. Versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte dos 12, em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, ao terceiro dia ressurgirá. Eu acho muito interessante que Jesus, quando estava aproximando-se do dia da morte, ele começou a instruir os discípulos. Para quê? Para os discípulos não serem pegos de surpresa. E eles não se lembravam. Jesus fala, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou me levantar dentre os mortos. Então Jesus estava falando. E às vezes a gente também é assim. Jesus está falando e na hora que acontece a gente não compreende. Então é importante a gente estar atento ao que Jesus fala. E se a gente não entendeu, perguntar. Eu quero te dizer uma coisa, pergunte. Pergunte. Sempre que você tiver uma situação que você não entendeu, pergunta. Versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos.
Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que vos faça? Responderam: Senhor, que se abra os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Aqui a gente vê a mãe do Tiago e do João pedindo um favor para Jesus. Os reis, antigamente, eles tinham pessoas importantes que se sentavam à direita e à esquerda, que eram imediatos deles, que eram pessoas que eram mais próximas e que tinham importância. E era isso que a mãe dele estava pedindo. Estava querendo que Tiago e João fossem pessoas mais importantes do que todos os outros discípulos. Cabe a gente falar um pouco aqui sobre essa questão, porque o Tiago e o João, eles eram filhos de Zebedeu. E o Zebedeu é comprovado que ele era um empreendedor, ele era um empresário, barqueiro, ele tinha alguns barcos responsáveis, ele cuidava, ele tinha uma empresa pesqueira, ele não era uma pessoa de escasso recurso. Então, assim, muita gente, às vezes, que tem recurso, pensa que, porque tem autoridade no mundo, quer ter a mesma autoridade no reino de Deus. Assim, só fazendo um adendo que o coração, a gente puxa aqui que um pouco do contexto de Zebedeu e dos filhos, era que eles só eram servidos, eles não serviam, não estavam muito dispostos a servir. Eles queriam ser maiorais, eles queriam estar acima. E Jesus usa aqui o símbolo de reis, de pessoas que só eram servidas. E ele fala, o meu reino é o contrário. O meu reino, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. E, gente, quem gosta de servir? Quem gosta de ajuntar cadeira, de pegar peso, de lavar pé? Lavar pé fala sobre serviços mais... Hoje a gente não lava o pé das pessoas assim, mas fala sobre serviços mais difíceis, serviços mais braçais. Muita gente não quer fazer isso. Muita gente quer aqui, pregar. Pregar, falar, estar diante de um microfone. Mas agora visitar uma pessoa que está enferma, cuidar de alguém, ficar depois do culto, dando assessoria, algumas coisas. Hoje, assim, as igrejas, elas estão pagando pessoas para fazer coisas que os filhos da casa poderiam fazer. Só que os filhos da casa preferem pagar alguém para fazer do que fazer, porque perdeu-se o costume de servir-se no reino. E Jesus está falando que o maior é o que serve. Jesus está trazendo isso para eles. E ele diz que ele veio para isso, ele veio para servir, não para ser servido. Às vezes a gente gosta de ser servido, de ficar sentado, os outros fazerem as coisas para a gente, mas o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo. Maior é aquele que serve. E logo após falar da cura dos cegos de Jericó. Por que fala sobre a cura de 2 cegos de Jericó? Porque aponta que Tiago e João estavam cegos, achando que o reino de Deus é para maiorais, é para ser engrandecido. Isso está apontando uma situação. Quando você lê um bloco, esse bloco está ligado. E uma situação aponta para outra. Aqui esses 2 cegos estão apontando para a cegueira espiritual que Tiago e João estavam. E a necessidade de serem curados por Jesus, que era o filho de Davi. Jesus cura esses 2 cegos.
E eles apontam, é interessante que Jesus está indo para Jericó, ele está chegando em Jerusalém, e esses cegos falam com ele: me cura, fala-me, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembre-se que, poxa, Jericó é as muralhas, fala das muralhas, fala de um lugar de muralha. Jericó é o último lugar que vai ser a última resistência para entrar na Terra Santa. E ali haviam 2 cegos. Haviam 2 pessoas que não viam e clamaram incessantemente para serem curadas. E Jesus recupera as vistas deles, e depois que eles recuperam a vista, eles seguem a Jesus. Sabe, quando você começa a ver o reino de Deus, o João vai falar isso, que quando a gente vê o reino de Deus, a gente deve entrar, a gente deve seguir o reino de Deus. Esses homens eram cegos, mas a partir do momento que eles viram Jesus, eles o seguiram. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos ser trabalhadores da Tua vinha. Senhor, nós não queremos ficar ofendidos quando os nossos irmãos ganharem algo no reino. Senhor, nós queremos ter um coração que abençoa as pessoas. Tira de nós, Senhor, todo desejo faccioso. Em nome de Jesus, levanta-nos, ó Senhor, para ir para a Tua vinha, para ir para o Teu trabalho, Senhor, e servir de todo o coração. Ó Deus, que nós possamos perguntar quando o Senhor falar. Quando o Senhor instruir, nos ensina a perguntar, nos ensina, Senhor, aquilo que nós não entendemos, a perguntar. Deus, também queremos ser pessoas que têm um coração de servo. Nos ajude, Senhor. Não queremos estar nos primeiros lugares. Tira a cegueira do nosso coração, Senhor, e abre o reino de Deus para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.